Olá, minha amiga, que alegria ter você aqui para mais um podcast Lari Entre Amigas. Eu estou aqui hoje com o meu microfone profético, como vocês podem ver, para declarar que em breve, Senhor, eu já visualizo, eu já creio, declaro que eu terei um microfone aqui bem daqueles assim de podcast mesmo, sabe? Para melhorar ainda mais a nossa qualidade aqui. Então profetiza aí sobre a minha vida. Eu recebo, Senhor, eu recebo. Então vamos para o nosso assunto de hoje, mas antes de qualquer coisa, curte esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas e no final compartilhe com alguém, isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas para o Senhor, amém? Amém. Vamos para o nosso assunto de hoje. E o tema de hoje é a comparação. A comparação que pode nos levar a um local de inveja. E minha amiga, eu quero te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que vive em constante comparação? A comparação nos dias de hoje, ela se tornou assim, normal. Porque nós temos muito acesso às redes sociais, assim, fácil, vários conteúdos, pessoas sempre postando sua rotina, seus afazeres, seu casamento, sua vida com Deus. Então, assim, tá muito fácil de nós nos compararmos o tempo todo com a vida das pessoas. E a comparação, à primeira vista, ela parece, assim, inofensiva, né? E também, de fato, não tem nada de errado você se inspirar em alguém de uma forma que te faça crescer, que te faça ser uma pessoa melhor, não tem problema. Mas muitas vezes essa comparação nos leva a um local de morte. E eu não sei se você já observou. As pessoas, os criadores de conteúdo, ou as pessoas comuns mesmo, elas postam aquilo que realmente elas querem. Elas não postam os seus dias ruins, os seus dias de fracasso, os seus dias de derrota. Não, elas postam suas conquistas, seus sonhos, aquilo que elas literalmente estão felizes, conquistaram. E isso não tem problema nenhum. O problema é quando nós contemplamos somente aquilo que as pessoas fazem e tentamos encaixar na nossa vida. Isso nos leva a um lugar de frustração. E o Senhor, ele chamou a minha atenção há um tempo atrás, pois eu estava vivendo uma vida de constante comparação. E essa comparação estava me deixando triste, estava me deixando insatisfeita, estava me deixando literalmente frustrada. E o Senhor me chamou a atenção: minha filha, isso não é comparação, isso é inveja. Olha que forte. E aquilo assim mexeu muito comigo porque eu percebi que a comparação estava me levando a um local de insatisfação constante. Eu estou sendo vulnerável aqui em falar algo que aconteceu comigo e esse lugar literalmente de inveja, nós temos muitas vezes vergonha de falar. Nossa, estou sendo invejoso, eu fui invejoso, mas hoje o Senhor ele quer te despertar para pecados que você tem romantizado como comparação. Ah, eu me comparo. E outra coisa, aquilo que eu contemplo, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Aquilo que você muito contempla é aquilo que você se torna. Sabe, se você contempla muito a vida de outras pessoas, aquilo que as outras pessoas vão fazer, você vai se tornar uma pessoa frustrada, literalmente. Porque você vai sentir inveja daquilo que as pessoas estão vivendo, você vai se sentir frustrada porque você nunca vai conseguir fazer aquilo que eles fazem, porque você não é aquela pessoa. E a comparação disfarçada de inveja, ela nos aprisiona, nos leva a esse local de prisão. E na Bíblia nós vemos lá no início sobre essa comparação que nos leva a um local de morte. E nós vamos ler juntas. Em Gênesis capítulo 4, do versículos 3 em diante, diz assim: Aconteceu que no fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das princípias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Por que anda irritado?
E por que está com a cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Olha que interessante. A história de Caim e Abel. Caim, ele se compara e se frustra porque o seu irmão deu uma oferta melhor do que a dele. Por quê? Porque Abel, ele escolheu as primícias, né, as primeiras coisas. Já Caim, ele não deu tanta prioridade em ofertar. E o mais importante desse texto é que aqui o Senhor ele chama a atenção de Caim e fala, mas é necessário que você o domine, dominar o sentimento de inveja, de comparação. Olha só, o pecado jaz à porta. Gente, todos os dias o pecado da inveja, ele bate nas nossas portas. A comparação constante bate, sabe? Mas nós temos o poder de falar assim, não. Uma frase que nós sempre usamos lá na igreja é sobre que nós não conseguimos impedir que passarinhos sobrevoem a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles criem um ninho em cima da nossa cabeça. Da mesma forma é com esses sentimentos. Você não pode impedir que eles batem na sua porta, mas você pode permitir que eles não tomem conta, que eles não fiquem, que eles não permaneçam. Tá vendo como essa questão da comparação, nós precisamos tomar muita atenção, porque ela pode nos levar a esse local de pecado. E isso tudo, gente, nos afasta de Deus. Quando você está se afastando do Senhor, você vai sentir inveja, você vai ter tendências pecaminosas. Então, volte o seu olhar para Cristo. Muitas vezes nós nos comparamos porque nós deixamos de ler a palavra e nos baseamos em comportamentos das pessoas. Sabe? A opinião de fulano é a própria Bíblia para mim. Não! A palavra é o seu guia, a palavra é aquilo que você deve imitar. O apóstolo Paulo, ele disse, sejam meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo. Mas quantas pessoas elas estão na internet falando a sua própria opinião, mas você não vê ali uma prática bíblica. E você vai lá e segue. Um exemplo claro, vamos supor. Você vê ali no Instagram, você segue uma influenciadora que sempre pela manhã faz um café maravilhoso para o seu esposo. E você sente o quê? Nossa, preciso dar um jeito de fazer um café pro meu esposo para que eu seja a mulher de provérbios, para que eu seja uma mulher sábia, para que eu seja uma mulher literalmente que edifica o meu lar. Aí você até começa. E depois você não consegue dar continuidade pela sua rotina, pelos seus afazeres do dia a dia, porque você não tem talvez tanto tempo como aquela mulher tem. E aí você torna aquilo como a Bíblia, sabe? Aí você não consegue fazer aquilo que a influenciadora faz, você se sente frustrada, incapaz. Então eu quero te lembrar, a palavra é aquilo que nós devemos nos inspirar o tempo inteiro e nos guiar. Sabe, ela precisa estar no nosso coração, nós precisamos meditar nela, contemplar. Isso não quer dizer que você não possa ter redes sociais, se aprofundar em conteúdos, não tem problema. A questão é você fazer dos conteúdos da rede social o seu Senhor. E uma coisa que eu quero te lembrar, minha amiga, o Senhor, ele te criou de uma forma única. Sabe, você com as suas características, você agrada ao Senhor sendo você mesmo, sabe? E buscando nas suas imperfeições ser parecida com Cristo. Mas você sendo você mesmo, isso glorifica ao Senhor. Isso agrada ao Senhor. Não, você não precisa tentar ser igual ao outro para ser perfeito. Não. Você precisa ser perfeito de acordo com aquilo que Deus te criou e te chamou para fazer através da sua palavra. Então se atente, esse podcast de hoje é literalmente para você refletir. Será que eu não tenho vivido uma vida em constante inveja? Ou então a comparação, a culpa tem me dominado tanto que eu tenho vivido sempre frustrado? Reflita nisso. E sabe o que você pode fazer agora e que eu te convido? O que eu fiz também é, Senhor, Espírito Santo,
Me perdoe desse pecado, da comparação, da inveja. Me perdoe, Senhor, por sentir sempre frustrada diante daquilo que o Senhor me criou. Deus, eu te peço perdão e que o Senhor literalmente me ajude a me contemplar e a literalmente me seguir os seus passos, Pai. Porque é somente o Senhor quem me guia, quem me direciona. É literalmente pedir perdão pelos seus pecados e seguir a vida que Cristo te orienta a seguir. E lembrando, as redes sociais, elas estão ali, mas você precisa tomar cuidado com aquilo que você sempre consome, com aquilo que você contempla. E é isso, minha amiga. Um beijo, que Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast.